Não é verdade? Então, olha aqui, ó. É de alguém aqui? De algum crente aí? Abre o salão. A do salão? Depois a gente começa. Não revela não, né? Nossas crianças vão para a escolinha até 10 anos. Cacá, vai com Deus, Cacá, vai benção. As crianças vão lá para a escolinha, vão lá. Isso. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Pelo menos um, né? Tem que bater. Amém. Tão certo como a manhã que se levanta. Vamos abrir segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aí, capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Falar ontem que teve um jantar abençoado aí, né? Agradecemos a Deus pelos irmãos, as irmãs que arrumaram, prepararam. Foi bênção de Deus. O pessoal tem comentado aí que foi muito bem organizado, bem feito, bem produzido. A casa estava lotada de gente. E o importante é que vidas, né, que nunca vieram aqui, vieram e puderam participar e perceber a presença do Senhor aqui. Amém? Aleluia? Então foi muito bom. Muito parabéns aos irmãos e irmãs que prepararam e fizeram tudo aí, viu? Deus abençoe e continue assim, honrando ao Senhor, fazendo com excelência. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Verso 17. Aliás, verso 15. Segundo aos Coríntios 2, 15. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas para essas coisas, quem é idôneo? Nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui cheios
abençoados, renovados, restaurados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, podeis assentar. Maravilha, irmãos, meus queridos irmãos. Aqui tem várias coisas aqui nessa palavra. Hoje é um culto de ceia. Irmãos, eu quero falar para você que Jesus conhece os nossos corações. Conhece cada vida aqui. E diante dele, não tem nada escondido, irmão. Tudo está claro. Tudo é transparente. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Paulo diz, aqui na segunda carta, ele está defendendo o seu apostolado. Porque quando ele passou pela cidade de Corinto, antes de passar em Corinto, ele esteve em Atenas. Antes de Atenas, ele esteve em Bereia. Antes de Bereia, ele esteve em Tessalônica. Antes de Tessalônica, ele esteve em Filipos. Antes de Filipos, ele esteve em Troade. Então, antes de Troade, aliás, ali em Troade, ele não sabia para onde ele ia, para que lado que ele ia. Não sabia, e o Espírito de Deus, então, mostrou para ele numa visão. Um homem que apareceu para ele numa visão e disse para Paulo, porque ele não sabia, ele falou, tentei ir para tal lugar, não deu certo. Tentei ir para outro lugar, não deu certo. E ele ficou assim na expectativa para onde ele ia. Ele e os seus irmãos que estavam, Timóteo, Lucas, e outros que estavam com ele ali. E a Bíblia fala que Paulo teve uma visão em que apareceu um homem e falou para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia, glória a Deus. Como é que pode? Deus é Deus, amém? Ele estava na dúvida, não sabia se ele ia para cá, se ele ia para lá. Ele disse que foi para tal lugar, o Espírito de Deus não deixou. Foi para outro lugar, o Espírito de Deus não deixou. Aí ele teve uma visão em oração. Um homem falou assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, percebendo que aquilo era uma direção de Deus, foi então para a cidade de Filipos, na Macedônia. E chegou lá, ele vai para um lugar de oração e encontra várias mulheres que iam para o rio, num determinado lugar, para fazer oração. E ali, todos os dias, eles iam lá para fazer oração. E uma mulher se converteu, uma mulher chamada Lídia. Ao ouvir a palavra, o coração dela abriu. E Lídia entregou ao Senhor a vida. E era uma mulher vendedora de púrpura. Uma mulher ali que tinha comércio, que tinha muita gente. E que ela lidava com muita gente. E depois Paulo também, indo para o lugar de oração, como de costume, várias pessoas indo, uma moça vinha atrás ali, e aquela moça durante muitos dias falava assim, esses homens que nos anunciam o caminho de salvação, são servos do Deus Altíssimo. E aquele grupo, Paulo ia indo com aquele grupo para a oração. E aquela mulher falava, esses homens que nos anunciam o caminho de salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela falou um dia, 2 dias, e a Bíblia não fala quantos dias ela disse isso. Mas a Bíblia fala, Paulo perturbado com aquela fala, porque é uma fala bonita. Mas Paulo perturbado com aquela fala, virou-se, e a Bíblia fala, olhou para aquela moça, e Paulo disse ao Espírito que estava nela, sai dela em nome de Jesus. E o Espírito saiu. Aquela mulher, na verdade, estava endemoniada. Estava com o espírito de engano dentro dela. Olha a importância da gente estar em oração, irmão. Falando para vocês, em oração. E Deus nos dá discernimento para a gente não ser enganado. A pessoa está falando com você. E ali falando ali com os crentes. Os crentes indo para a oração. Ninguém teve discernimento. Mas Paulo era um homem de muita oração. Amém, aleluia? Não que os outros não oravam, mas Paulo orava. Paulo orava. Meu irmão, não é brincadeira não. O diabo está trabalhando, deitando e rolando nas costas de muito crente, de muita gente. E a mulher fez isso por vários dias. Olha bem, como que o diabo é capaz de enganar, irmão. A Bíblia fala assim que não foi no primeiro dia que Paulo percebeu, não. Não foi no segundo dia, não. O grande apóstolo Paulo, que teve visões do terceiro, do paraíso,
Não percebeu logo, não. Por isso que eu falo para você, às vezes, o demônio está deitando e rolando nas costas de muita gente, muito crente. Usando boca de pessoas, e as pessoas, nós não estamos percebendo. É necessário a gente, meu irmão, tirar um tempo de oração lá. Às vezes no serviço lá, no trabalho, na rua, em qualquer lugar aí, o demônio está usando pessoas assim. Às vezes na sua casa usando pessoas. Você não está percebendo. Leva a sério a questão da oração. E fala para o Senhor, a Bíblia fala que nós devemos abundar nos dons espirituais. O que é? Buscar os melhores dons. Claro, o primeiro dom, que é o dom do amor, mas buscar os dons também. Isso aí são ferramentas que Deus deu para a igreja, para que a igreja não seja enganada pelo diabo. São ferramentas. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito, os dons da fé, os dons de interpretação de línguas, variedade de línguas, os dons de curar, o dom de operar maravilhas, o dom da fé. Isso aí são dons dados pelo Espírito Santo, que se manifestam numa hora que você nem imagina. Então, às vezes, não é você que sabe, não. Você está indo ali, porque você está buscando a Deus, e vamos supor que alguém está ali com o Espírito para querer te enganar. Você, humanamente falando, você não sabe. A gente não sabe. Só Deus para mostrar para nós. Então, a gente tem que estar, assim, com o coração, assim, no Senhor mesmo, sabe? Trabalhando ali e tal, de repente o bicho está enganando ali. O Espírito de Deus se move por meio de você. E o Espírito fala com você: ei, acorda, tem algo errado aí. Não é coisa da sua cabeça, adquirido por conhecimento, por ler, não. Não é por estudar, não é por fazer faculdade, não. Não é por nada disso. Mas é por intimidade com o Senhor. O Espírito de Deus dá discernimento ali. Você vai virar também, vai falar: ei, peraí. Que isso? Então, Paulo passou na cidade de Filipos, aquela mulher ali ficou livre daquele demônio. Os donos, os senhores que ganhavam dinheiro com o que aquela mulher fazia, porque aquela mulher dava lucro. A mulher fazia adivinhação. Irmão, o demônio trabalha. A mulher fazia adivinhação. O espírito trabalhava, os espíritos de engano trabalham no mundo para fazer com que a pessoa faça aquilo que já foi determinado pelo diabo para ela fazer. Para a adivinhação dar certo. Se os demônios fazem isso, e agora a Bíblia fala: o Espírito de Deus é o Criador. Olha, o Espírito de Deus é o Criador. Quando Deus criou o universo, criou tudo, a Bíblia fala: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente não tem noção do poder de Deus. Amém? Aleluia? A Bíblia fala: e disse Deus. Amém? Deus, olha o poder de Deus. Amém? Haja luz. Está escrito logo em seguida: e houve luz. Nosso Deus é muito poderoso. Amém? Aleluia? Nosso Deus é grande, meu irmão. Tem conversa, não. Não é meio termo, não é meia boca, não. Ele é santo, grande, poderoso, maravilhoso, supremo, excelso, singular. Não tem, não. Ele fala em Isaías 46, que não há Deus fora de mim. Ele fala em Isaías 46 assim: eu anuncio as coisas que vão acontecer. Desde a antiguidade eu anuncio as coisas que vão acontecer. Eu anuncio o fim desde o começo. É igual eu falei num lugar aí. A pessoa ficaram assim, eu falei para ele assim: Deus, ele só começa uma coisa depois que ele termina. Os caras falaram: o que você falou? Eu falei assim: falei na casa de recuperação. Eles falaram, falei para ele: então, Deus só começa uma coisa depois que ele termina. Eles falaram assim: não, repete de novo. Nós repetimos umas 3 vezes para eles. Eu falei: nossa, pastor, você deixa nós loucos aqui. Vai me deixar louco. O senhor falou que Deus só começa uma coisa quando ele termina. Explica para nós, o menino da casa de recuperação. Eu falei: então calma que eu vou explicar para vocês. Como que Deus começa uma coisa depois que ele termina? Pastor, explica para nós. Como que Deus começa uma coisa depois que ele termina? Se ele terminou, por que ele vai começar? Aí mostrei Isaías 46 para ele. Falei: Deus anuncia o fim desde o começo. Aí falei: quando você vai fazer uma casa, você não tem uma planta primeiro ali? Aí fala: então, quando você olha na planta, você já viu tudo, já viu o fim de tudo. Aí depois que a planta está pronta, aí você chama o pedreiro e fala para ele começar.
Então, para você já viu o fim. Você só vai mandar o pedreiro vir para começar, porque você já tem o fim na mão. Aí você fala, nossa, pastor, que legal, gostei. Falei, então, Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus olhou no futuro assim e falou assim, o homem vai pecar, então eu vou prover já o plano de salvação aqui com o meu filho, ajeitou tudo, vai dar tudo certo, 2022, dia 12 de junho, vai ter uma turma escutando o meu neguinho pregando lá e vão entregar a vida para Jesus, maravilha, lá vai ter muita gente na Assembleia de Deus, quadrangular, vai converter, novos céus, nova terra, vai dar tudo certo. Aí o Senhor olhou lá no futuro e veio para frente e falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, aleluia! Aí Deus então começou o que ele já tinha terminado. Então, meu querido, Deus sabe de todas as coisas, amém? Glória a Deus! O Espírito de Deus é poderoso. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Olha que coisa, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Aí ele fala que o Espírito de Deus mora e habita conosco. A gente está deixando o Espírito de lado, viu? Está sendo muito indiferente com ele. A gente acha que o Espírito de Deus não sabe, não. Deixa eu mesmo fazer do meu jeito mesmo. Mas se a gente perguntasse, ficaria bom, amém, aleluia? Esperasse a resposta dele, a gente não ia quebrar a cara, como tem muita gente quebrando a cara por aí. Então, quando Paulo, ele foi para um lado, não deu certo, foi para o outro, não deu certo, teve uma visão, passa a Macedônia, foi lá para a cidade de Filipos, converteu a Lídia, aquela mulher lá, pode ser que ela tenha convertido ou não, a gente não sabe exatamente, mas depois ele vai ser preso, vai ser espancado lá, ele com Silas, mas ele vai sair dali e vai deixar uma igreja. Como eu digo, igreja vai deixar irmãos ali, firmes no Senhor. Amém, aleluia? Aí ele vai para Bereia, aliás, vai para Tessalônica. Fica 3 semanas só em Tessalônica. Aí eu estava estudando, né, que eu fui dar aula lá em Poço Fundo. Por que ele ficou 3 semanas só em Tessalônica? Tessalônica era uma colônia romana. Sabe o que Paulo falou lá? Que fez com que ele fosse expulso de Tessalônica? E os crentes passaram a maior tribulação em Tessalônica. Sabe o que Paulo falou lá? Está escrito em Atos capítulo 17. O povo saiu falando que Paulo disse que havia um outro rei, Jesus. E é verdade. Só que eles falaram, como que tem um outro rei, se o nosso rei é César em Roma? Quem é esse rei? Aí acabaram matando, para cima de Paulo teve que sair fugindo. Porque Paulo e os crentes falaram, não, tem outro rei, é Jesus. Aí pronto, aí que o negócio desandou mesmo. Os romanos caíram, os judaizantes caíram em cima, movidos de inveja também, e chamaram as autoridades. As autoridades falaram que Paulo disse que tem outro rei. As autoridades ficaram assustadas. Então você não pode. Ele saiu, então não. Então Paulo saiu com 3 semanas, não pôde ficar em Tessalônica. Porque ele confrontou as autoridades de Tessalônica. Quando ele disse na igreja, e onde ele estava pregando, que havia outro rei, chamado Jesus. Agora você imagina bem ele perguntasse para os crentes lá, alguém que converteu, que história é essa? Tem outro rei mesmo? E os crentes iam falar, não tem sim, é Jesus. Aí que ia dar mais problema ainda. Como deu problema. Aí Paulo teve que ir para Bereia. E Paulo pregando em Bereia, eu gosto de falar isso, Paulo pregando em Bereia, a Bíblia fala assim, os bereanos foram mais nobres do que o de Tessalônica. Porque quando Paulo pregava, eles olhavam nas Escrituras se de fato era como Paulo pregava. Eles não engoliam qualquer coisa, não, mesmo sendo Paulo pregando. Eles abriam os rolos lá, peraí, Paulo, o senhor falou aí que o nome dele seria Manuel, que ele nasceu tal em Belém da Judéia. Certo, não está certo. Pode continuar. Amém, aleluia? Porque se falou errado, não queremos ouvir você não. Então tinha discussões com os gregos. Você tem uma ideia, tinha escola de oratória. Para ver quem falava melhor. Aprender a falar melhor, a falar bem. Para quando via um filósofo lá disputar em praça pública. Para você chamar gente para estar do seu lado.
Então Paulo, a Bíblia fala que, por exemplo, quando Paulo chegou em Atenas, depois que ele saiu de Bereia, ele teve que sair de Bereia também. Por que ele saiu de Bereia? Porque os invejosos de Tessalônica foram até Bereia para expulsar ele também de Bereia. E lá em Bereia ele ganhou muitas mulheres, ganhou muitos homens para Jesus. Aí ele deixou Timóteo e Silas e foi para Atenas. Foram esperar Timóteo e Silas em Atenas. Aí a Bíblia fala assim, ó, que ele estava esperando em Atenas. Aí ele viu a cidade tão entregue à idolatria. Aí ele não aguentou e começou a falar de Jesus para todo mundo de novo. E falar da idolatria. Aí encontrou um altar lá que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí, como ele tinha oratório, chamou a turma e falou: gente, esse altar do Deus desconhecido, eu quero falar alguma coisa para você desse Deus. E começou a falar de Jesus. Usando o próprio altar que estava em Atenas, escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, eu quero apresentar para vocês quem é Ele. Aí falou sobre a criação do mundo, que nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Aí falou de Jesus e tal. Aí teve que sair de Atenas. Aí depois ele vai para a cidade de Corinto. Em Corinto, ele ficou 1 ano e 8 meses em Corinto. Olha, Paulo ficou 1 ano e 8 meses em Corinto. Que coisa, 18 meses, aliás, 1 ano e meio ficou em Corinto. 18 meses em Corinto. Aí, ganhou muita gente na cidade de Corinto. E depois ele saiu de Corinto, foi para Éfeso, depois foi para Cesareia, ele foi preso e depois foi para Roma. Mas por que ele escreve a segunda carta aos Coríntios? Porque quando ele deixou a igreja firme em Corinto, irmão, engraçado, né? E ele, ó, pra você ver como que ele ficou em Filipos, saiu de Filipos, foi para Tessalônica. Tessalônica, ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, Bereia para Atenas. Irmão, ali já levantava homens de Deus para tomar conta da igreja. Pessoas com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com pouco tempo. Pensa para você ver. Com pouco tempo já ficar, ele tinha que ir embora, tinha que deixar alguém lá. Tomar conta da igreja, por onde ele passou. Ele escreve a primeira carta para resolver alguns problemas na igreja de Corinto. E a segunda carta, porque estava chegando falsos apóstolos. Pessoas que se diziam crente, mas não era nada. Era mentira. Aí, ele escreve, por exemplo, segunda carta, capítulo 2. Ele fala no verso 17, aliás, no verso 14, nós lemos. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Verso 15, 2 Coríntios 2,15. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para os que se perdem, nós somos cheiro de morte para morte. O crente, meu irmão, ele é cheio da presença de Deus. Então o cara que não quer saber de Jesus, o crente para ele cheira a morte. Morte espiritual, porque o crente é luz, então fica um contraste. O cara não tem nada, não quer saber de Jesus, então o crente perto dele destaca que ele é morto, que o cara está morto, por causa da vida do crente. Assim também, ele, para quem é crente, ele tem cheiro de vida. Quando ele se aproxima de alguém que é crente, tem cheiro de vida. Um para o outro tem cheiro de vida. Mas o cara que não é crente tem cheiro de morte. O cara que não entregou a vida para Jesus tem cheiro de morte. Aí no verso 17, Paulo fala: nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Gente, tem muita gente falsa por aí. Muita gente falsa. Você vê, Jesus andou, né, com os discípulos. Não que eles fossem falsos, mas em algum momento da vida deles, apareceu falsidade também, que precisou ser curada. Não pensa que a gente é perfeito, não, que você é perfeito, não. O Senhor tem que estar transformando a gente todo dia de glória em glória, porque tem coisas na vida da gente que precisam ser lavado, purificado, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra. Eu não penso que eu estou aqui na igreja, você está aqui na igreja, que nós estamos tudo zerado já. Que quando entregamos a vida para Jesus, ele resetou. Não, fião. Ele está trabalhando ainda aí. Amém, aleluia.
Você está vendo essa pessoa que está do seu lado aí, na frente, atrás, na vanguarda, retaguarda? É bênção de Deus, mas tem umas encrencas aí também que tem que ser arrumada ainda. Não pensa que você está aí. Eu brinco aí, né, que tem asa aí, tem irmão que tem asa, não é? Na igreja tem as asas, tem que dar. Por isso que agora não é mais Covid o espaço, agora é asa, por causa da asa. Você vê o irmão está mais longe do outro, é por causa da asa, a asa está maior. Irmão, nós estamos santificando a nossa vida pela fé. Não é brincadeira, não. O mundo é sujo. O mundo é sujo. Semana dando aula lá, eu falei para os alunos, né? Estava falando sobre o budismo. Explicando para ele os 8 ensinamentos que o budismo tem. Aí mostrei uma parte lá que fala que a gente tem que ter palavra correta, pensamento correto, concentração correta, compreensão correta, esforço correto, ação correta, modo de vida correto. Estava mostrando os 8 pontos. E mostrando o ponto da palavra correta. Aí falando sobre, explicando para eles, nossa, fala palavrão, aluno fala palavrão, estava falando para ele negócio de palavrão. Como é que pode, aluno, vocês num jogo de futebol lá, vocês o juiz faz um negócio, vocês xingam. Aí um aqui dos alunos, né? Vários alunos lá. Professor, mas não tem como, a gente xinga mesmo. Aí eu estava explicando para eles, né, que isso não é bom, que traz coisa ruim para a vida deles. Até o budismo mesmo fala, traz coisa ruim para a vida. Depois falei, o espiritismo diz que quando você fala palavrão, no espiritismo fala que você atrai espírito ruim. O próprio espiritismo fala. Você fala palavrão, você atrai espírito ruim, o espiritismo fala isso. Eu falei, e os cristãos aqui, quem é católico aqui na sala, quem é crente, quem acredita na Bíblia, quem fala palavrão, a Bíblia fala que você aí atrai maldição. Sei que eu estava falando para eles sobre isso na sala de aula, em todas as salas eu falei sobre isso. Então, quando eu chegava nesse ponto que eu falava sobre isso, eles ficavam tudo quietinho. Nossa, professor. Aí eu falei para eles, eu vou falar um negócio para vocês agora, que vocês vão falar para vocês, vocês vão falar assim, professor, agora o senhor está mentindo para nós. Eu falei para eles, eu vou falar, se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam, se vocês não quiserem, vocês não acreditam. Aí eu falei para eles assim, eu faz 10 anos mais ou menos que estou dando aula para vocês aqui, falei para eles assim, eu não lembro na minha vida, falei para eles, pode ser que tenha acontecido, mas eu não estou lembrado. Aí eu falei para eles assim, olha, eu não lembro de ter falado palavrão na minha vida, eu não lembro de palavrão. Eu não sei o que é isso que vocês falam, esse palavrão, vai para aquele lugar. Eles falaram assim, o que o senhor falou? Eu falei assim, eu falei para eles, eu nunca falei palavrão. Falaram, o senhor nunca falou palavrão? Mas quando o senhor era criança? Eu falei, eu não lembro. Mas assim, eu não lembro de falar palavrão, não sei. Não sei o que é isso. Talvez, eu falei assim, talvez, na minha casa lá, sei lá, quando eu era pequeno, não podia falar nada. Você falava, a mão comia sorta. Nós aprendemos, então a gente não fala. Já não falava naturalmente na nossa casa. Depois vai para a igreja, aí que não falou mesmo. Aí que não fala mesmo. Aí eu falei para eles, vocês estão achando brincando. Eu falei para eles, estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Eu falei para eles, eu já joguei futebol. Que às vezes eu estou correndo assim, o cara dá aquela sarrafada assim, os meninos gostam, porque os meninos na sala de aula. Aí você dá aquela sarrafada. Professor, aí o senhor xingou. Eu falei, não xinguei, eu nunca xingo. Não é possível, o senhor não ficou nervoso? Eu falei, eu posso até ficar nervoso, mas falar palavrão não falo. Ele falou, não é possível, professor. Eu falei, não falo, Eu fico bravo lá, mas não falo palavrão, não sai o palavrão da minha boca. E aqui nessa igreja também não sai na boca de ninguém, amém, aleluia. Olha do lado aí, vê do lado, dá uma olhadinha do lado aí. Olha do lado aí. Eu não acredito que essa boquinha, eu não acredito que essa boquinha que vai pegar o pão e o cálice fala palavrão. Eu não acredito que essa boquinha fala palavrão. Se ela fala, ela falou, porque a partir de hoje não vai falar mais em nome de Jesus. Amém, aleluia? Não pode, irmão. Não pode. A boca sair bênção e maldição, não pode. Tiago escreve lá, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Já falei para os alunos, tinha lá, contei a historinha para assim, uma vizinhança assim, tinha uma mulher que não gostava da outra.
Que eles gostam, entendeu, irmão? Eu dou aula, rapaz, a turma gosta. Eles ficam tudo assim. Ai, professor, já cheguei. Eu vou sair de uma sala e ir para outra. Vamos supor que eu vou naquela sala lá. Aí, o pessoal da outra sala, eles vêm assim para pegar as minhas coisas. Deixa eu levar para o senhor, deixa eu levar para o senhor. Deixa eu levar a coisa, deixa eu levar para o senhor. E as meninas que eu estou saindo dessa sala, eles falam, não, deixa eu levar. Porque eles gostam de mim lá. Amém, aleluia. Eles gostam, vai fazer o quê, ué? Eles gostam, não, deixa eu levar. Aí você está dando aula, está terminando a aula. Aí já chega os meninos assim, pequenininho, chega assim, professor, quando terminar a aula, deixa eu levar a bolsa do senhor na outra sala. O senhor deixa? Porque eles querem agradar eu, entendeu? Eles querem de um jeito agradar eu. Porque eles gostam, entendeu? Quando chega na aula, você fala, professor. Eles querem escutar as coisas. Amém, aleluia? Eles querem saber das coisas. A gente chega lá, ou a gente ora por eles, a gente quer contar a mesma coisa para eles ficar. Coisa assim que não sai fora do esquema lá do ensino, mas que vai dar um futuro para eles abençoado. Então, quando a gente pode, com sabedoria, a gente fala. Então, não tem, não, do budismo lá falando, explicando. Teve um aluno que falou assim, professor, eu não sou budista, eu não quero saber, não. E tal, umas duas alunas, eu falei assim, gente, sabe por que eu estou explicando para vocês? Porque vocês estão crescendo. Como é que você vai? Falei para as duas, como é que você vai respeitar uma pessoa lá, um coleguinha, que você vai conhecer que o pai é budista, você não sabe nada dele. Então, você vai saber um pouquinho. É verdade. Aí eu falei, como é que você quer ser respeitado por eles, se eles também não conhecem? Por que você é católico? Por que você é crente? Eles falaram, é verdade, professor, então, vamos prestar atenção, pode explicar aí. Então, você tem que explicar para eles, porque eles não sabem. Entendeu? Não, eu sou católico, não quero saber de crente, não quero saber. Vou explicar para você por que você precisa saber um pouco. Não vai saber tudo. Do budismo, do islamismo, do hinduísmo. Você vai saber um pouco. Então eles ficam interessados, entendeu? Aí a gente, não em toda sala, mas tem uma sala que você dá umas dramatizadas também, você dá um fogo assim mesmo. Um dia uma sala estava lá, o pessoal não estava dando muito, estava difícil aquela sala. Aí eu entrei na sala assim, comecei a falar, senti que o negócio estava pesado. Falei, pessoal, quer que eu falar uma coisa para vocês? Todo mundo quieto. E ficar aquele silêncio. E tinha uns 3 lá que estavam meio coisa. Eu peguei e falei assim, olhei bem assim, falei assim, acho que eu posso falar, deixa eu pensar bem, porque depois que você falou, está falado. Aí eu falei para ele assim, eu já vi anjo. Professor, o senhor já viu anjo? Que já que é? Aí eu ganhei a sala. Na outra sala eu tive que falar, eu já vi demônio. O quê? Olha, para eles prestar atenção, nossa, eu já vi o demônio. Aí depois que termina a sala, chega um no outro assim, professor, que jeito que é o demônio? Aí você ganha a sala, fica tudo em silêncio. Você pode dar a aula inteirinha assim, quietinho lá, explicando e tal. O professor está falando. Aí fica assim, tudo. Aí o professor viu o demônio, não fica quieto, o negócio é feio. Então, meu querido, mas, voltando aqui, olha, irmãos, tem muita gente falsa que fala uma coisa, mas que não é verdade. Não é verdade. Jesus andou com gente que andou com os discípulos não eram falsos, mas tinha coisa que precisava ser trabalhada. Olha o Pedro, por exemplo. Pedro, Jesus falou para ele lá, antes de Jesus morrer, Jesus falou para ele assim, não só para ele, para todos. Quando eu for levado, vocês vão me abandonar. O que eles falaram? Não vão abandonar o Senhor, não. O que Pedro falou? Não, Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Então, sabe, a pessoa não conhece a si própria, irmão. Ela não conhece. Mas Jesus conhece nós. E Pedro falou uma coisa que ele achou que ele podia, mas não era verdade. Você está vendo? Nem tudo que a gente pensa que a gente pode. Ou é verdade. A gente até pode pensar, mas a gente não tem essa capacidade. Porque a gente não vai dar conta. Judas estava ali. Jesus falou assim, um de vocês vai me trair. Irmãos, eles andaram 3 anos e meio juntos. Os discípulos, nenhum sabia que era Judas. Judas conseguiu enganar os 11 discípulos, andando 3 anos e meio com eles, participando dos cultos lá no templo, vendo os milagres e tal. Olha lá, Evangelho de João. Olha o Evangelho de João, capítulo 13 do Evangelho de João, para você ver.
Como que pode alguém estar no meio, junto com Jesus, andando junto com a gente tantos anos? João capítulo 13, verso 21. João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um de vocês me trairá. Olha o 22, os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Como que pode, irmão, ficar assim olhando para a cara do outro? Assim, mas como que... Verso 23. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado, próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. E disse Jesus: o que está prestes a fazer, faça-o depressa. Todavia, nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu com que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram que alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite. Olha bem, Jesus não expôs o traidor, apesar de saber que ele ia trair. Ele não expôs o cara. Olha como que Jesus trata com a gente. Ele sabe do negócio e não humilha a pessoa. Poderia ter humilhado Judas. Judas, é você mesmo, seu safado, sem vergonha. 3 anos e meio andando com a gente. Cachorro. Claro que Jesus não ia falar isso, né? Jesus não ia usar esses termos, né? Mas, você vê, se é nós, a gente fazia isso. Se é a gente faz um negócio desse. Agora, tudo tem limite, você sabe, né? Tudo tem limite. Ananias e Safira. Olha Ananias e Safira. Depois você lê lá, Atos capítulo 5. Quando chegaram diante de Pedro, Pedro perguntou: por quanto que vocês venderam o terreno? E os dois tinham maquinado em casa. O marido e a mulher falaram: nós vendemos, dando um exemplo, por 100 mil. Vamos falar que nós vendemos por 50 mil. E vamos dar 50 mil na igreja. Estou dando um exemplo. Porque o pessoal estava dando ofertas na igreja. Mas não era obrigado a dar o dinheiro. Aí eles chegaram lá porque eles queriam aparecer, irmão. Queriam aparecer para todo mundo ver. Porque lá a Bíblia fala que Barnabé, José lá também deu um dinheiro para a igreja. Aí o pessoal, né, tipo assim, nossa, obrigado. Gostou dele ter dado aquela oferta. Aí esse Ananias e Safira quiseram aparecer. Venderam o terreno, chegaram lá. Tipo assim, venderam por 100 mil. Aí chegaram lá e deram 50 mil e falaram que era o preço do terreno. Olha o discernimento de Pedro. Como que uma coisa... Poderia passar, já está dando 50 mil, tá bom também, não vamos mexer com isso não. Mas o negócio foi sério. As coisas para Deus não é brincadeira não, é sérias. Aí, quando vocês venderam o terreno, eu podia ter falado: nós vendemos por 100 mil e trouxemos 50. Pedro falou: não, tá bom, tranquilo, maravilha. Não tinha problema nenhum não. Mas eles mentiram. O que aconteceu com Ananias quando ele mentiu? Morreu na hora. Imagina bem, irmão, agora aqui nessa noite, se você morresse por mentira e eu morresse, como é que estaria a igreja aqui hoje? Vazia. Talvez as crianças aqui, talvez o Caleb aqui, talvez o Caleb com o mais idoso aqui, quem vai fazer a ceia? Está todo mundo morto. Oi. Mas eu vou retirar essa fala. Eu acho que estava todo mundo aqui, porque aqui ninguém mente. Amém? Aleluia. Aqui não tem mentiroso, não. Glória a Deus. Irmão, escuta bem que eu vou te falar. Eu não acredito que você pega na ceia, pega no cálice e você é um mentiroso, uma mentirosa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito nisso.
Se você foi mentiroso até agora, a partir de agora, em nome de Jesus, não será mais. Você não pode ser mentirosa nem mentiroso. Não pode, irmão. Não pode. Não dá, irmão. Não dá para estar na igreja participando aqui conosco, aqui, participando da ceia e fazendo de conta. Ah, não, irmão. Me perdoa de te falar. Ou você acerta, ou resolve logo esse negócio da sua vida. Porque do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. Não pode, irmão. Não pode. Jesus está dando uma oportunidade para Judas. Ele não expõe Judas. Está dando uma oportunidade para o cara se arrepender. O cara, Senhor, tem misericórdia, sou eu, me ajuda. O Senhor sabe que sou eu vou ganhar um dinheiro lá. Senhor, me ajuda, tem misericórdia, eu não estou... A tentação está sendo grande. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 12, 10, 13, não há tentação que vem sobre nós que nós não possamos suportar. E Deus é fiel com a tentação, Ele dá o escape. Então não vem com essa não, que a tentação foi grande. Dá para vencer com a ajuda do Espírito Santo. Dá para vencer ela. Nós não podemos participar de uma ceia desse jeito, irmão, sendo falso. Se você era até agora, o Senhor está aqui não para te humilhar, mas para te curar e você participar da ceia. Você não pode continuar nessa mentira que você está. Você não pode continuar do jeito que você está. Você não pode continuar, minha irmã, meu irmão. Você tem que dar um basta nisso hoje. Acabar com essa palhaçada na tua vida. Você não pode continuar do jeito que você está. Vivendo uma vida oculta, escondida. E aqui você está sendo um diferente na nossa frente. Mas você não está sendo verdadeiro. Deus conhece o teu coração. Você está sendo mentiroso, mentirosa dentro da igreja. Eu estou falando isso aqui pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Para você ser curado nessa noite. Se colocar diante do Senhor, ir embora para casa, ficar pensando e falar, rapaz, eu estou brincando. Porque se você morrer nessa noite, do jeito que você está, com essa palhaçada, você vai para o inferno, minha irmã, meu irmão. E eu não estou falando para pôr medo de você, não. E que se for para pôr medo, que fique com medo também. Que se resolver o seu problema, amém, glória a Deus. Porque do jeito que está, você não pode continuar. Não pode, irmão. Não pode, irmão. Nós não estamos aqui com a porta aberta para brincar, irmão. Para com isso. Ninguém está aqui de palhaçada, não. Não pode, irmã. Não pode, irmão. Pelo amor de Deus. Não pode. Você não é perfeito, não é perfeito. Mas busca ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Você chegar em mim e falar, pastor, é que o senhor falou lá, foi comigo mesmo. Eu estou no adultério, estou escondido mesmo. Eu estou fazendo. Vai falar comigo lá, eu não vou te condenar. Jesus não condenou o Judas aqui. Ele ajudou o Judas. Ele tentou ajudar o rapaz, mas o rapaz já saiu, né? Já saiu lá, não quis nem ficar perto. Irmão, não é brincadeira, é sério, irmão. Olha, quando Jesus deu o pedaço de pão para ele, o diabo entrou. Que coisa terrível. Se você não participa da ceia, sabe o que acontece? A Bíblia fala no Evangelho de João. Jesus falou, quem não come da minha carne, representada no pão, e não bebe do meu sangue, representado no fruto da videira. Sabe o que Jesus falou no Evangelho de João? Não vai ressuscitar no último dia. Não tem vida. Aqui é representativo, mas aqui, se você não tem condição de comer o pão e beber do cálice aqui hoje, que é um símbolo, você não vai ter condição de entrar lá, na realidade. Aqui é um símbolo. Se você falar, não vou pegar, então você não vai entrar lá. Porque aqui é um símbolo. Se você está com medo de pegar aqui, porque você está no pecado, então você não entra lá também. Porque aqui é só o símbolo. E lá você acha que vai entrar? Você não pega aqui e entra lá? Como que você vai entrar lá se nem aqui você toca? Só que também, se você tocar aqui no pecado falso, você vai ver o que vai acontecer com você também. Se você não acertar a sua vida. Você vai ver o que vai acontecer também. É para deixar você mesmo numa situação assim, ó. Ou você resolve ficar firme com Jesus, ou você já vai direto para o mundão, vai curtir o mundão e vá para o inferno, que o diabo te carregue. Olha, verdade, ué.
É verdade. Que o diabo te carregue. Não quer ir com Deus? Não quer ir com Jesus? Que o diabo te carregue, então. Olha. Eu estou mentindo? Estou falando mentira? Não é o diabo que vai carregar mesmo. É porque não é os anjos de Deus. Irmão, nós não podemos brincar, é sério. Você acha que está aqui, não, morreu o fulano lá, morreu o cicrano lá, mas você acha que a morte não passa aqui também, não? Não vai passar lá, não, é? Amanhã o pastor Flávio ficou sabendo. Então o senhor falou ontem lá, irmãzinha lá já foi, dá para o senhor ir lá, que já morreu. Eu estou com vontade de falar, senhor, mata um mesmo. Eu estou com vontade de falar para Jesus, mata um para dar um susto nessa turma, para eles verem que o negócio é sério. Está preparado, Frederico? Ó, gente, se morrer gente, não vai falar que eu que matei, não, hein? Só tô... Se morrer gente aí, vai falar que eu matei, não, hein? Que eu falei para vocês que eu fui numa casa aí que chamaram eu há 20 anos atrás aí, 11 horas da noite. Na verdade, a pessoa foi no culto de domingo. Já contei para vocês, eu estava no culto, saí do culto, fui em casa, a pessoa foi atrás de mim, um casal. Não, vamos lá em casa, que meu pai está ruim, não sei o quê, está desde manhã. E eu já tinha ido há 15 dias na casa desse homem, ele tinha entregue a vida para Jesus. E ele estava no balão de oxigênio na casa dele. E eu estava em casa no domingo à noite, então a pessoa foi lá. Eu falei, espera eu jantar aqui. Aí a gente estava jantando, conversando. Quando veio era quase meia-noite, ele falou assim, nossa, pastor, é meia-noite, já o senhor vai lá em casa? Eu falei, não vou, você está aqui. Vamos embora, vamos lá. Ele falou assim, nossa, mas... Eu falei para ele, seu pai espera, vamos lá agora, então, vamos agora. Aí fomos lá. Chegou lá, eu fiz 2 orações. Fiz uma primeira oração, quietinho no ouvido dele, que só eu e Deus sabe. Esperei, fiquei orando. Ali, porque o negócio é sério, né? Fiquei quietinho ali, orando. Aí o Senhor falou, faz outra oração, no outro sentido agora. Aí eu fiz outra oração, fiquei quietinho, aquele silêncio, meia-noite e pouco, né? E os dois ali assim, quietinho. Aí eu fiquei quieto ali um tempo. Aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Aí chamei os dois e falei assim, ó, reúne a família aí, que está aí na casa aqui, e despede dele agora, que ele vai morrer em 5 minutos. Aí eu saí, fiquei na sala. Aí eles foram lá, um punhado de gente estava na casa, foi lá. Daqui a pouco aquela choradeira. Aí o homem morreu mesmo. O homem morreu mesmo. O homem morreu. Aí depois nós teve o velório e tal, no outro dia, né, 2 dias depois, não lembro exatamente, aí a pessoa que foi lá falou assim, nossa, pastor, a minha irmã lá, que é de uma outra religião, ficou um dia lá, ficou triste, lá chateado, falou assim, foi aquele pastor que matou o pai. Aí ela falou assim, não, fica tranquilo que nós explicamos para ela aqui. Aí eu falei, não, tá bom. Mas então, se acontecer alguma coisa aí, não foi eu que matei não, viu gente? Eu estou só falando aqui, mas fica levando na brincadeira, o Espírito de Deus está levando na brincadeira não. Deus está levando na brincadeira não. Tá? Põe a tua vida no altar aí. Conserta a tua vida. Viu? Fica brincando com as coisas de Deus não. As coisas estão estreitando, irmão, está chegando assim, ó. Está estreitando para o nosso lado. O Moisés, interessante também em 2 Coríntios aí, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Quando ele fala, isso aqui é bom explicar para os irmãos, porque os irmãos tem gente que entende errado. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. 2 Coríntios 3, verso 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, tem gente que pensa assim, ó, tem gente que pega esse versículo aqui e fala assim, o cara estuda muito, então a letra mata. Não tem nada a ver, está tudo errado. O versículo não está querendo dizer nada disso. Tá? Não é nada disso que o versículo está querendo dizer. O versículo está querendo dizer que a antiga aliança de Moisés mata, e a nova aliança em Cristo dá vida. É isso que ele está querendo dizer. O contexto aqui explica que está falando de velha aliança e de nova aliança. Nada de cara que estudou, a letra mata. Está estudando, não vou fazer teologia não, porque a letra mata. Tudo errado isso aí.
interpretação erradíssima. Só para você saber. Tá? Não fazer teologia não, porque a letra mata, muito conhecimento, a letra mata. Ih, irmão, pegou esse versículo errado. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando no verso 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra. Ele está falando do que Moisés tinha lá. Mas a nova aliança do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o verso 7 agora. Ó. E se o ministério da morte, ele está falando da letra que mata, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ó, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, está vendo? Ele está falando do ministério que mata, que é o ministério de Moisés, da lei de Moisés, que é o ministério de morte. Porque a lei mata, a lei não traz vida. A lei de Moisés, ela trouxe para a gente conhecimento do pecado. Como que eu vou conhecer? Eu não sabia que era pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás, não falsificarás, não roubarás. Então a lei que disse. Então eu só fiquei sabendo que é pecado porque a lei disse. Se a lei não falar, eu não sabia. Mas a lei falou, mas a lei não dá vida. A lei fala e não te dá força, você morre. Porque ela mostra o que é pecado, mas não te dá a capacidade para vencer o pecado. Agora, o ministério do Espírito, ele vivifica, ele dá vida, aleluia. Aí no verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Sabe o que ele está falando? O ministério de Moisés teve uma glória, mas uma glória que foi passageira. Aí ele fala, o ministério de Cristo não é passageiro, ele permanece, aleluia. A velha aliança passou, mas a nova em Cristo permanece. Agora aqui, verso 13, olha aí o verso 13. Não somos como Moisés, que punham um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Esse versículo 13, você precisa entender ele. Se você sabe que Moisés, quando ele subiu no monte, quando ele desceu, o rosto dele brilhou. Aí o povo não podia falar com ele, aí ele colocou o véu. Vamos lá para você ver lá. Próximo culto, os irmãos de véu, por favor. A igreja do véu está com razão, não está? O que vocês acham? Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Pela segunda vez Moisés está no monte para poder, porque ele subiu 2 vezes no monte, ficou 40 dias. A primeira vez teve que descer rápido porque o povo se corrompeu, ele quebrou as tábuas. Nessa segunda vez ele subiu, ficou 40 dias de novo. Então, Êxodo 34, verso 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Verso 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Entrando, porém, Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía, e dizia aos filhos de Israel o que lhes era ordenado, viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu,
até entrar para falar com Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Você leu aqui, se deu para você entender. Quando ele falava com Deus, ele falava sem o véu, falava com Deus. E quando ele ia falar com o povo, na primeira vez ele não sabia. O povo falou para ele, ó, o seu rosto tá, não dá para... Aí ele colocou o véu. Aí então, diante do povo, ele estava com o véu. Porque ele sempre estava falando com Deus. Então, se sempre ele estava falando com Deus, então sempre o rosto dele estava brilhando. Quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu, falava com Deus. Aí o rosto brilhava, ele colocava o véu. Só que tem um detalhe, uma coisa interessante. O rosto de Moisés não ficava brilhando toda hora. Porque ele ficava, vamos falar, um dia, 2 dias, sei lá, sem ir lá falar com Deus. Então, quando ele falava com Deus, o rosto brilhava, ele colocava o véu, saía. Mas o rosto não ficava brilhando, 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 todo o tempo. Até ele voltar de novo, chegar e tirar diante de Deus o rosto brilhando ainda. Não. É isso que Paulo vai falar lá. Olha o que Paulo vai falar agora, na segunda carta aos Coríntios. O que Paulo fala? Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 3. Segundo aos Coríntios 3, verso 13. E não somos... Olha o que Paulo está falando. Olha a responsabilidade de Paulo. Ó. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Sabe o que está querendo dizer? Que o Moisés percebia que o rosto dele já não estava brilhando mais, mas ele continuava com o véu. Para que o povo não percebesse que o brilho estava desaparecendo. Ele continuava com o véu. Está entendendo o que ele está falando ou não? Está entendendo sim ou não? Olha, eu vou repetir de novo o verso 13. Ó. Porque Paulo está dizendo assim, ó, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que estava desaparecendo. Estava desaparecendo, ele não queria que o povo soubesse que aquele brilho estava desaparecendo. Então ele mantinha o véu. Então o que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo mostrar que às vezes a gente quer ser uma pessoa que a gente não é. Moisés está mostrando por um momento e fazendo o povo acreditar numa coisa que não é 100% certo. Porque ele não está com o rosto mais brilhando. Mas o povo está pensando que está com o rosto brilhando. Ele é homem de Deus? É. Mas o rosto não estava brilhando mais, mas o véu estava ali. Porque ele não queria que o povo soubesse que o brilho estava desaparecendo. Aí imediatamente ele já ia com Deus de novo. Porque o brilho está desaparecendo. Ele vai com Deus também para conversar, tira o véu e volta de novo com o rosto, mas com o véu. Aí Paulo vai dizer assim, o que Paulo vai dizer? Verso 14, de fato, seus sentidos foram endurecidos. Ele faz uma comparação com a nova aliança, né? De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Aí sabe o que ele está querendo dizer agora aqui? Agora ele está fazendo uma comparação. Ele está falando assim, que tem muita gente vivendo de aparência, que não está sendo verdadeiro. Que está fazendo de conta que está com Deus, mas não está com Deus coisa nenhuma. Aí ele fala, para a gente ser verdadeiro, você chegando em Cristo, Cristo tira de verdade essa falsidade da sua vida, da minha vida, e a gente se torna um crente verdadeiro. Porque o Senhor vai trabalhar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Verso 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é tirado. Irmão, o pessoal convertia lá, os judeus convertiam, os fariseus, muitos deles, Mateus 23, eles falavam uma coisa, mas não fazia. Só falava, mas não fazia. O próprio Jesus falou em Mateus 23, vocês escutem o que os fariseus estão falando, mas não façam o que eles estão fazendo. Eles falam a palavra de Deus, mas não fazem. Mateus 23, olha para você ver, para você entender melhor o que eu estou querendo mostrar
quando a pessoa está debaixo da antiga aliança. Sabe por quê? Porque ninguém consegue vencer o pecado, meu irmão. Não, se não for Jesus, ninguém vence o pecado. Foi o único que venceu o pecado, foi Jesus. E é em Cristo que nós temos poder para vencer o pecado, vencer a falsidade, a mentira. Não é pelo conhecimento da lei, mas é por entregar a vida para Cristo de verdade, se submeter ao Senhor e depender do Espírito Santo. Mateus 23, verso 1, 2, 3. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. O que eles falam é legal, bonito, só que eles não fazem o que eles dizem. Sabe o que é isso? É o véu que está posto. É o véu, irmão. É o véu. Mas quando se converte ao Senhor, o véu é tirado. Porque Jesus conhece o coração. Para Jesus não tem jeito de ser falso, não. A gente tem que ser de verdadeiro. Aí então Paulo vai falar, em 2 Coríntios 3, 16, quando porém um deles se converte ao Senhor, então o véu é tirado. É como se eles falassem assim, estou cansado já de ser quem eu não sou. Eu quero ser verdadeiro, mas eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a ser aquilo ou aquela que Deus quer que eu seja. Ao verso 17 agora, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aí você fica livre, irmão. Você não está carregando julgo, fardo mais. Você é um crente livre, tranquilo. Você é quem você é. Você não está fazendo de conta, fingindo. Você não vai lá fazer uma visita lá na casa de alguém, fingir, fazer uma oração. Eu tenho que consagrar. Você tem que consagrar, mas você é quem você é. Não precisa ficar fazendo força. Eu não faço força para ser crente, irmão. Não faço força nenhuma. Tranquilo, eu sou quem eu sou. Tá na escola, na rua, qualquer lugar, sou eu mesmo. Glória a Deus, aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Ser crente é gostoso, é tranquilo, irmão. Aquela força para ser crente, para com isso. Olha o verso 18. E todos nós, olha o que Paulo está dizendo. Todos nós, eu e você, todos nós com o rosto descoberto, sem o véu, refletindo a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, de dentro para fora, irmão. Então não tem que usar máscara, usar véu, não. Coração aberto, tranquilo aí, tá? Mas é deixar Deus transformar as nossas vidas. Curar aquilo que tem que ser curado. Falsidade, engano, mentira. Irmão, deixa Deus curar. Nós não podemos, tá fazendo as coisas ocultas, escondido. Aí quando chega na igreja, põe o véu. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Para eu pensar que você está brilhando no teu rosto. Tira o véu, fala a verdade. Pastor, minha vida está uma desgraça. Estou no pecado mesmo, na sujeira. Então vamos lá, vamos orar para o Espírito Santo ajudar você a transformar a sua vida. Mas não vem com capa, não pôr no véu aí. Faz Senhor, yeah. Fazendo de conta, para com isso. Amém ou não? Aleluia? Glória a Deus, maravilha, que o Espírito Santo nos ajude, amém, irmão? Que o Espírito Santo te ajude, irmã, irmão. Que o Espírito Santo nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Vamos preparar a ceia aqui, as irmãs aí. Vamos preparar aqui, glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, dê vitória. Perdoe nós. Perdoe nós, perdoa nós, ajuda nós, Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Perdoa esta casa, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa esta casa, Espírito Santo. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Tem misericórdia.